Caros amigos, bem-vindos a mais um Boletim Militar. Neste episódio, vamos analisar a recente intensificação da parceria militar entre a Rússia e a China, que agora envolve o fornecimento de armas de guerra para os russos em meio ao contexto de escalada no conflito na Ucrânia, além de discutir as crescentes tensões globais devido a exercícios militares chineses próximos a Taiwan. Vamos falar brevemente também sobre o satélite polêmico russo e o debate sobre a limitação do uso de armas ocidentais pela Ucrânia em solo russo. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ajudar a crescer nosso trabalho. E para você, recruta mais ousado. Faça parte do nosso clube de membros e tenha benefícios exclusivos. Agora é oficial. Segundo relatórios de inteligência ocidentais, a China começou a transferir armas de guerra para a Federação Russa. Já era sabido que a China e a Rússia são grandes parceiras, com a China fornecendo tecnologia e elementos vitais para a manutenção da máquina de guerra russa, que, em contrapartida, oferece gás e combustível a preço de banana. De acordo com a inteligência americana e britânica, há evidências claras de que a ajuda de armas e munições já está chegando à Rússia, para em seguida ser entregues à linha de frente na Ucrânia. Muito provavelmente, esse suplemento de armas descobertos deve ter sido o fruto da última reunião entre os dois líderes. Esta é a primeira vez na história do conflito que os chineses interferem abertamente, fornecendo armas letais para a máquina de guerra russa, que já contava com o apoio aberto do Irã e da Coreia do Norte. Será que agora, com a força da China ao seu lado, os russos conseguirão empurrar o fronte ucraniano de forma sustentável? Quais são as intenções de Pequim com essa manobra? Coincidentemente, a China anunciou no último dia 22 de maio seus exercícios militares navais para os próximos dias, com Taiwan como o alvo tático dos exercícios simulados. Os exercícios envolvem patrulha conjunta de prontidão para combate aéreo-marítimo, apreensão do controle abrangente do campo de batalha e ataques de precisão em alvos importantes. Navios e aviões estão se aproximando das áreas ao redor de Taiwan e realizando operações integradas para testar as capacidades de combate das forças chinesas. Segundo o porta-voz do Comando do Teatro, os exercícios são uma forte punição pelos atos separatistas das forças da independência de Taiwan e um severo aviso contra a interferência de forças externas. Além das Forças Armadas, a Guarda Costeira da China também está realizando exercícios abrangentes de aplicação da lei nas águas perto das ilhas Wukyu e Dongyin, para testar capacidades de cruzeiro, resposta rápida e emergências. Desta vez, a China anunciou zonas específicas para os exercícios, algo que nem sempre fez. Veja nas imagens a comparação dos últimos exercícios de 2022 e estes de 2024. Lembrando que imagens de satélites demonstram que a China construiu no deserto do país uma réplica em tamanho real da capital de Taiwan, para muito possivelmente treinamento de tropas no combate urbano. No espaço, o clima de guerra também já chegou. O serviço de inteligência do tio Sam acredita que o satélite lançado pela Rússia na semana passada é uma arma capaz de inspecionar e atacar outros satélites, já que essa espaçonave russa agora rastreia um satélite espião dos americanos na mesma órbita, elevando as tensões com a mesma similaridade na qual ocorreu na Guerra Fria. Em contrapartida, os americanos enviaram 4 bombardeiros estratégicos B-52 para o Reino Unido, que iniciou uma implantação planejada de uma força-tarefa de bombardeiros para a área de responsabilidade do Comando Europeu dos Estados Unidos, em resposta à decisão de Vladimir Putin de pôr fim à participação da Rússia no Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas e de começar a testar armas nucleares táticas. Por fim,
os rumores de que os ucranianos estão proibidos de atacar solo russo com armas ocidentais, especialmente com o uso do míssil Ataque-MNS, são verdadeiros. No último dia 22 de maio, vimos debates no Congresso americano e discussões públicas sobre a proibição do uso dessas armas pelos ucranianos como forma de defesa. Na zona de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, os russos construíram um verdadeiro santuário militar, conectado com lançadores de mísseis, artilharias e bases para drones, que eles usam para atacar o solo ucranianos ou dar suporte ao fronte. Para se defender, o justo seria que os ucranianos pudessem usar as poderosas armas fornecidas pelo Ocidente para atacar essas estruturas que estão dentro do solo russo, mas que dariam alívio para o fronte. A decisão dos americanos de frear o contra-ataque ucraniano gerou discussões no próprio Congresso americano, onde os líderes do governo Biden foram chamados para prestar esclarecimentos. Visto que quando o Congresso liberou o pacote de ajuda militar para os ucranianos, não impôs nenhuma barreira para seu uso, e esta decisão teria sido tomada unilateralmente pela Casa Branca, sem apoio do Congresso americano, e que tem custado muito caro para os ucranianos. No tabuleiro geopolítico, proibir os ucranianos de usar armas poderosas do Ocidente dentro do solo russo faz muito sentido quando lembramos que a Rússia é uma grande potência nuclear. E caso a mãe Rússia se sinta violada e faça um ataque nuclear tático contra a Ucrânia, qualquer país do mundo que revide levaria a humanidade a cruzar uma linha no qual a próxima guerra seria travada com paus e pedras. Nesse contexto, qual postura que as potências ocidentais deveriam ter? Ir com força total contra a Rússia, que agora começa a jogar lado a lado militarmente com a China, ou manter uma postura mais apaziguadora, tentando impor uma solução diplomática para o fim do conflito? Ukraine. We have a really bad situation going on, as you know. This is a sanctuary zone that the Russians have created. And what they're doing is they're lining up all their artillery and rockets and missiles just across the Ukraine border that they then use to attack the Ukrainians. However, your administration and Jake Sullivan have restricted the arms use so that Ukraine cannot defend itself and fire back at Russia. That's why I mandated the ATACMS and the supplemental, the long range, short range, and the HIMARS, that your administration is tying their hands behind their back, not unlike what you're trying to do in Israel. Will you change this policy so Ukraine can fight without one hand tied behind its back? Well, as you know, we've rallied 50 countries over the last 2 years to come to Ukraine's defense, to provide it with the weapons it needs to defend itself, to push back against Russian aggression. When it comes to enabling, endorsing attacks outside of Ukraine, that's not something we've done, but Ukraine will have to make and will make its own decisions, and I want to make sure it gets the equipment that it needs to effectively defend itself. Congress got them the equipment, and thank you for implementing that, but Congress did not put restrictions on the use of these weapons. It's Jake Sullivan and your administration that has put the restrictions on these weapons, and I talked to them, and this is not, they cannot achieve victory with these restrictions that you, not the Congress, have placed on them. And I hope you'll take that back to the National Security Advisor and the National Security Council and change this policy decision that is very dangerous and damaging to the Ukrainian people.